Já que na cidade a gente vai ter muito conforto e segurança também, tá? Temos bastante itens interessantes que vão ajudar aí no dia a dia na cidade. Fora a segurança, né? Porque querendo ou não, na cidade a gente pode ter colisões e algumas coisas. Então é muito importante ter um carro seguro. Aqui a gente tá falando de 4 airbags, sendo os laterais, ele tem a proteção de tórax e cabeça. Então, algumas montadoras contariam isso como 6, mas aqui como é uma peça única, né, que abre, eles contam como 4. O legal do Fastback é exatamente a junção, né, de várias coisas boas de várias categorias diferentes. O Fastback é um carro alto, então na cidade você vai enfrentar quebra-molas tranquilamente, valetas mal dimensionadas, né, quebra-molas mal dimensionadas, lombadas, como você preferir chamar, ruas tortas, tração, tudo. É um carro que está bem adequado aí para várias situações ruins, né, que querendo ou não, a maioria dos brasileiros enfrentam em sua cidade. Então, nessa parte de cidade eu gosto muito de mostrar isso. Então é um carro que é versátil, prático, ele não vai ficar pegando, não vai ficar raspando. Quando você está com gente dentro do carro, não é aquele carro que você tem que passar de lado, dependendo ali da lombada, né, do quebra-mola. Então nesse sentido o Fastback entrega muito, que eu diria assim, tranquilidade para você circular no dia a dia. E a direção é levinha, é um carro leve, diferente de dirigir, por exemplo, um Renegade a Toro. Aqui a gente está num carro extremamente levinho. O que eu quero dizer com isso, né? Quando você anda com a Toro, Renegade, você sempre tem que dar um pezão, sabe? Dar um pé a mais assim, para você ter aquele desenvolvimento que normalmente você vai ver os carros do lado fazendo. Aqui não. O Fastback, pela estrutura, né, ser derivada de um compacto, é um carro relativamente leve. Se olhar na ficha não é tão leve, até porque o próprio Argo é pesado, mas na sensação de dirigir um carro no dia a dia, esse 1.0 turbo aliado, né, a todo o resto do carro, ele realmente passa a sensação de leveza. Então é gostoso, é um carro tranquilo. Só baixar aqui que ela vai ficar falando de radar pra gente. Então não incomoda, sabe? É um carro realmente tranquilo, ó, com 2 dedos aqui segurando eu consigo fazer a curva tranquilamente. Deixa eu quebrar aqui para a esquerda. Então é um carro que tem boa visibilidade, né? As portas aqui, tudo que veio do Argo é muito positivo. Então a gente tem portas tranquilo. Ele vai ter um pouquinho ali atrás, né? Se vocês forem ver, de campo cego. Então por ser essa colunona, né, ali atrás, a coluna C, você vai ter um pouquinho de dificuldade dependendo do ângulo, né, que você for entrar na rua. Nesse ângulo aqui, ó, que eu já tô meio que no ângulo negativo ou positivo, não sei, ele ainda tá tranquilo, né? Ali onde eu tenho a janelinha traseira é onde eu realmente preciso ver. Então ainda nesse sentido eu tô tranquilo. Mas em algumas situações, claro, é incômodo. E é exatamente uma crítica que eu tenho que fazer para esse carro em questão de segurança. Falta sensor de ponto cego, tá? Esse carro não tem o sensor de ponto cego nos retrovisores. E eu sinto muita falta disso, que é uma coisa que a gente testou vários carros da Chevrolet e praticamente todos tinham, né? Claro que em versões mais completas, mas tinham. Então é uma coisa que eu sinto muita falta num carro desse naipe, né, desse valor, cheio de tecnologia e coisas legais, eles não terem colocado um sensor de ponto cego. Pra mim é uma falta grave, até porque na própria Jeep tem, né, não é um negócio que é, não tem, né, na família ali não tem, tá? A própria FCA, né, que agora é Stellantis, já conta com esse sistema. Então realmente, na minha opinião, falta, tá? Eles poderiam já ter investido nesse carro em ter um sensor. Tem 2 tipos, né? Eu gosto da Chevrolet que fica aqui do lado, mas a Jeep e Fiat usa no próprio vidro, né? Tem uma luzinha amarela ali no final. Então, são 2 coisas que poderiam... 2 coisas não, né? Teria uma ou outra, mas poderia já ter nesse carro aqui tranquilamente. Mas é um carro gostoso, confortável. Em questão de suspensão, eu sempre comento, né, aqui no canal, porque a gente tem que perder o costume do carro do nosso dia a dia. E o que eu quero dizer com isso? Hoje meu dia a dia é com a Weekend. A Weekend é um Palio G1 e o Palio G1 é muito mole mesmo. Então todo carro que eu for pegar hoje vai ser mais duro do que a Weekend. Então eu sempre falo isso exatamente para as pessoas entenderem que às vezes, por exemplo, você tem sei lá, qualquer carro na sua garagem. Então você vai fazer um test drive de um carro diferente, você vai com aquela visão do que você gosta do seu carro, o que você não gosta, e aí vai comparar com os outros. Um avaliador de carro como eu, né, que já tem uma experiência hoje, já posso dizer que tem uma experiência grande, né, mais de 100 carros testados aqui no canal, então é muito fácil eu comparar com vários modelos de várias categorias. Então hoje eu realmente não comparo mais com poucos carros, né, que eu tinha testado, e também não comparo com o meu carro específico. Então
Para a categoria dele, ele é um carro sim confortável, ele é macio, mas como eu falei, poderia ser melhor. Então poderia ser melhor porque exatamente, o weekend eu passo numa rua de paralelepípedo, alguma coisa, o carro flutua. Aqui não, aqui mesmo que todo esforço, né, de areia para suspensão, aqui a gente tá falando de um aro 18, tá? Então aro 18 com pneu. Esse pneu não é tão fino, tá? Já vi carro 18 mais fino, mas querendo ou não se torna fino proporcionalmente. Então o pneu sofre um pouquinho, sabe? Então dependendo da rua, um pouco mais esburacado, alguma coisa, você vai sentir mais. Não seria problema se não fosse a questão do acabamento, tá? Então no acabamento você sofre um pouquinho mais. Que foi, fio? Tá doido? Tá brigando à toa? Então nesse sentido você sente um pouquinho mais, sabe? O carro fica um pouquinho mais rígido, então você sente a imperfeição, isso vai vir pra você. E o acabamento entrega. O que eu falo de acabamento entregar? Barulho, né? Quando um carro é muito duro, eu reclamei bastante disso na Commander, você percebe demais como quando o carro tá sofrendo, o acabamento começa a bater. Então o acabamento entrega muito essa característica de carros mais sólidos. Então ela vai, aquela coisa de o carro ser duro vai cobrando, né? As peças estão ficando frouxas, onde não foi muito bem projetado vai começar a fazer barulho. E aí, conforme o carro vai passando, esse carro aqui tem 7.000 km, 7.000 e... vamos arredondar para 7.000, tem um pouquinho mais. Então 7.000 km, e você já percebe que sim, tem um barulhinho aqui e ali, pouquinho, mas tem. Então é a única coisa que eu tenho para criticar nesse sentido. Então, se você não tem muitas referências, você vai achar esse carro confortável, você vai andar no dia a dia, não vai ser um carro incômodo, não. Não chega a ser duro como um Peugeot, né, o 308 que a gente testou recentemente, mas também não chega a ser macio como uma Weekend, né? O que mais que eu poderia usar de exemplo aqui que eu testei no canal não faz muito tempo? Carros bem confortáveis. Até o, se eu te falar que até o City, né, que tem a fama, né, de ser um carro duro, eu acho que ele tá bem equilibrado com o City. São categorias diferentes, mas só pra você entender ali, se você já dirigiu um City desse novo, né, não antigo, que o antigo era super duro. Esse carro tá mais pra esse City novo mesmo. É um confortável que quando cobra um pouquinho a mais, aí você começa a sentir que falta ali um pouquinho mais de jogo do conjunto todo. E questão de consumo, bom pessoal, eu sempre falo que aqui no canal, às vezes eu mostro consumo sim, não é um negócio que eu falei que eu não ia mostrar, mas às vezes eu mostro. Mas nesse caso especificamente eu não vou falar do meu consumo, eu vou mostrar pra vocês o consumo do Inmetro, tá? A gente tá rodando no etanol, porém eu tô fazendo circuitos que são muito pró consumo, sabe? Então avenidonas, né? Eu praticamente só pego a avenida. Você viu que eu, apesar de parar, né, várias vezes, não é um trecho que vai consumir como normal. Então assim que eu tiver uma referência de um consumo mais longo, né, fazendo realmente um dia a dia aqui na cidade, eu vou pegar e puxar pra vocês e falo. Se eu não falar nesse vídeo, eu vou falar em outro vídeo, mas nesse vídeo especificamente eu vou deixar o consumo aí pra vocês do Inmetro. Então acompanhe, né? Sempre acompanhe o canal, que tem muito vídeo do mesmo carro. Isso daqui é o nosso diferencial. Eu falo que a avaliação mais completa do YouTube não é à toa. Então depois que eu tiver um feedback de consumo de todos os dias que eu fiquei com esse carro, vocês vão ver que é realmente um carro muito legal. Acho que as pessoas veem eu falando com vocês aqui, mexendo a mão, e eu acho que eles acham que eu tô brigando com eles, porque não é possível. A mesma qualquer coisa com aquele motoboy, o cara ali eu acho que tava bravo também de novo. Quando a gente tá com a câmera na cabeça, a gente perde um pouquinho a noção de distância das coisas, porque como a câmera tá bem na frente do olho, né, o olho tende a querer enxergar o que vocês estão vendo bem aqui na frente. Então eu às vezes eu fico meio receoso e falo, pô Fernando, mas parece que tem tanto espaço, ainda mais na GoPro, né, que amplia as coisas, mas ali a gente fica meio receoso. Mas é isso, pessoal, então essa é a parte de cidade, minha visão, né, de parte de cidade é isso. Então suspensão já falei, consumo já expliquei, questão de, né, de segurança, tudo, esse carro é bem legal, bem completo, tem coisa de faixa. O que eu sinto falta é o ACC, tá? Eu sempre vou comentar que esse carro poderia já ter ACC pelo preço, né, pela categoria, o ACC seria muito bem-vindo. Mas fora isso, de resto, não tenho muito o que reclamar não. Ele tem a frenagem autônoma, né, eu não acabei nem mostrando aqui pra vocês, mas ele tem, né, então se ele vê que vai bater, ele realmente freia pra você sozinho. Ele tem negócio de faixa, então na cidade ele usa pouco, mas em situações aí de rodovia ele funciona um pouco melhor. Então são coisas bacanas que o carro tem aí para entregar para você, beleza? Então é isso. Encerramos essa parte de cidade aqui. Você tá vendo o vídeo individualmente. Um abraço para vocês. Se não, fica aí que vai ter continuação de rodovia e várias outras coisas também. Um forte abraço e até um próximo vídeo.